Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste precioso dia 11 de novembro de 2024, segunda-feira, precisamente às 9 horas e 33 minutos, compartilhar convosco a santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus, registrada no livro de Provérbios, em seu capítulo 12, dos versos 1 ao 28, respectivamente. Faço a leitura, então, do livro de Provérbios, em seu capítulo 12, dos versos 1 ao 28, cujo título é As atitudes do justo e do perverso. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributados. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra.
O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará sua casa, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na beleza da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém. Glórias a Deus. Amém. Estou disposto aqui no capítulo 12 de Provérbios. Ele nos traz que não tem comunhão entre as obras das pessoas justas, seus atos, seus feitos, e com as pessoas perversas, os ímpios. Eles não têm comunhão, não têm união, não há comunhão entre a luz e as trevas. E por esse contexto, sempre tem o contraponto: a obra do justo, as atitudes do justo, das pessoas justas, né? E dos perversos, dos ímpios. Eles não se alinham, eles não se comunam, não há comunhão entre eles, não pode haver, não traçam por um caminho reto ambos. Não estão no mesmo diapasão. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. O Senhor Deus já falava desde o princípio da criação. Não tem comunhão entre as luzes e as trevas. E sempre na exortação a palavra de Deus que as pessoas justas têm que se apartar do caminho dos ímpios. Não é que existe um caminho para o ímpio e para o justo, tanto aqui na terra quanto na vida eterna. E o povo de Deus sempre é exortado a se apartar da aparência do mal, da companhia de pessoas perversas e ímpias. O justo, ele ama a correção, e o perverso abomina a correção, toda a correção. O perverso, a tendência dele é desprezar toda a correção e conhecimento que levam ao conhecimento da verdade. Ele não quer ouvir os conselhos, as instruções, os preceitos do Senhor. Porque se ele ouvir e atentar, ele vai descobrir que ele está no engano. Ele vai descobrir que ele está em pecado. O coração dele não está inclinado a obedecer e seguir as correções, a ouvir as exortações. Ele está cego no mundo dele espiritualmente. Então ele não quer atentar para os preceitos do Senhor, para as correções do Senhor. Por isso ele aborrece toda e qualquer repreensão e exortação. Ele despreza a palavra de Deus, porque ele não quer vir para o caminho da luz. Quem está em trevas não quer vir para o caminho da luz. E para que ele venha para o caminho da luz, ele precisa ouvir as correções, ele precisa ouvir as repreensões, as admoestações, ele precisa atentar para os preceitos do Senhor, ele precisa dar ouvido à palavra do Senhor Deus. Isso incomoda ele, porque ele está cego espiritualmente, o coração dele está endurecido. E por muitas vezes ele está agindo neciamente em suas atitudes, no seu proceder diário. E aqui em Provérbios, que são palavras de sabedoria, ensinamentos, correções, versículo 1 já diz: atenta, e nos exorta quanto o que está escrito aqui: o que ama a correção, ama o conhecimento. O que ama a correção, ama o conhecimento. Quem que ama a correção? Quem que quer ser corrigido? Quem que quer ser exortado? Quem que quer ser repreendido?
Quem atenta para a correção, atenta e amar a correção, é bênção, não é? São as pessoas justas, as pessoas sábias, elas querem ser instruídas, querem ser exortadas. Se você exortar o sábio, ele vai se fazer mais sábio. Ele tem prazer no conhecimento e no conhecimento do Senhor Deus. Ele atenta para toda a palavra que instrui, ele ensina ele a conhecer mais e mais o caminho do Senhor e conhecer a Deus. Não é? Ele ama a correção, ama o conhecimento. E a palavra do Senhor já diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada dia mais ele vai adquirindo conhecimento através da palavra do Senhor, da meditação. Ele ouve os conselhos das pessoas sábias, dos homens de Deus. Ele ouve a correção, toda a administração contida na sã doutrina da palavra do Senhor, nos preceitos bíblicos, as correções dos conselhos que vêm da palavra do Senhor quando enviada para a igreja do Senhor Jesus. E ele vai alimentando o coração dele, a mente dele com a palavra do Senhor, com os preceitos do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor, como diz no Salmo. Ele medita nela de dia e de noite. Esse homem vai ser feliz, porque ele tem prazer na lei do Senhor e ama a correção do Senhor Deus. Ele ama o conhecimento de Deus, que vem pela palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. E dessa forma ele vai sendo fortalecido, ele vai andando de pé em pé. O coração dele vai estar firme, a casa dele está firme, porque ele está fortalecido e firmado na palavra do Senhor, né? Ele ama a correção, ele ama o conhecimento, é uma pessoa sábia, prudente, então ele vai ter atitudes sábias. Em contrapartida, do contrário, o ímpio, ele aborrece a repreensão. A pessoa perversa aborrece a repreensão, quer pela sua altivez e orgulho, ou quer por rebelde, desde então, de algum acontecimento, ele se torna rebelde, ele não aceita a repreensão. Então aqui a palavra em Provérbio diz que ele é um homem bruto, não gosta de ser repreendido, não atenta para isso, é um homem bruto, um homem necio, incessado. Toda pessoa em determinadas situações da vida precisa ouvir a correção e ser repreendida para que ela não cometa um deslize, não cometa um ato ilícito, por vezes até se torne um criminoso, porque deixou de ouvir a repreensão. E a vida nos repreende muito. E nos lares, a educação, o ensinamento de pai e mãe é uma fonte de repreensão, porque repreendemos nossos filhos sempre para que eles possam ser vasos de bênção para o mundo. Uma vez que eles vão estar um dia sozinhos e vão constituir família. As repreensões, quer repreensões de casa ou dos lares, repreensões sociais, repreensões em seus afazeres profissionais, nas suas atividades profissionais, várias repreensões o homem está sujeito, homens e mulheres estão sujeitos a repreensões, que são ensinamentos para que eles não cometam mais aquele ato, aquela atitude que não convinha cometer, imoral, improba, não é? Ilícita, para que eles venham seguir no caminho certo e cometer atitudes sábias e certas, coerentes conforme o meio que eles vivem e conforme como a sociedade assim requer. Atitudes saudáveis, sãs, no meio de um povo, no meio de uma sociedade que requer a boa conduta social. E fala que quem aborrece a repreensão é um bruto, ele não se deixa ser corrigido, não se deixa ser
admoestado, um louco insensato. Versículo 2 fala que o homem de bem alcançará o favor do Senhor. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. O homem de bem, a pessoa justa, que tem atitude justa, sábia, que aceita, que ama a correção e aceita a repreensão. Esse homem alcançará o favor do Senhor, a graça do Senhor. Mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. O homem de perversas imaginações vai ser condenado para o Senhor. O Senhor conhece os pensamentos, as intenções do coração. O que o homem cogita, seus pensamentos, os seus desígnios que ele ainda não colocou em prática. Todos os seus propósitos são postos perante o Senhor Deus. O Senhor esquadrinha esse pensamento, sonda esse coração perverso que está maquinando astutos intentos. O homem de perversas imaginações. E o Senhor, quando usa alguém para repreender esse homem, ele endurece a cerviz, está com o coração duro, Deus deixa ele. E ele pode cogitar perversas imaginações para cometer atos ilícitos. Ele tem atitudes perversas. Quem maquina o mal contra o próximo, ele vai querer colocar em prática essas imaginações perversas. Ele tem por hábito, por atitude, sempre colocar em prática o que ele estava imaginando. É o homem de astutos intentos. Aí ele coloca em prática. Que o Senhor tenha misericórdia dele, porque assim como ele cogita, está com perversas imaginações, Deus vai condenar ele, porque Deus cogita o plano contra ele, para que ele seja banido da presença do Senhor. Banido da presença do Senhor. Uma vez banido da presença do Senhor, ele não vai alcançar mais o favor do Senhor, a benevolência do favor do Senhor, favor imerecido, a graça e o perdão dos pecados dele. Então ele vai ser condenado, uma vez que ele não alcançou a graça, arrependimento para receber o perdão dos pecados dele, pela graça do Senhor Jesus, esse favor do Senhor, ele não alcançou essa benevolência, porque ele endureceu o coração e só tinha astutos intentos, e cogitava só perversas atitudes, porque as imaginações deles eram perversas o tempo todo, ele aspirava a isso, só cogitava o ódio, o crime e as atitudes malignas. O Senhor cogitou um plano contra ele, em desfavor dele, banir ele da presença do Senhor Deus. Banimento, essa é a pena. Então ele vai ser condenado. Não tem mais salvação. A pena dele, os efeitos dessa sentença é condenação eterna. Eternidade sem o Senhor Deus. O Senhor cogita este plano para o perverso, banir esse homem de perversas imaginações, esse malfeitor da sua presença, e por consequência não estará mais na terra. Ele não alcançará o favor do Senhor, a graça do Senhor Deus, o arrependimento, o perdão e salvação da alma dele. Será banido da presença do Senhor. Eternidade sem Deus. No versículo 3, o Senhor fala: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. O homem que permanece nesses astutos intensos, ele não prevalece por muito tempo. A vida dele será ceifada. Deus fala, ele vai ser condenado.
que tudo está na mão do Senhor Deus. Ele não se estabelece. É Deus que faz firme, estabelece todo o propósito. E o propósito do Senhor, quando quer tirar um homem violento da terra, Ele estabelece isso. A vontade dele soberana. Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Deus está falando que o homem não se estabelecerá pela impiedade, porque ele tem, as atitudes dele são todas perversas. É o Senhor que diz. Se ele determinar, ele será banido da presença de Deus e sairá da terra, Deus separará essa vida. É o Senhor que fala. Aquele cuja a vida e nossos caminhos estão todos na mão dele. Deus, Criador, Autor da vida e mantenedor dela. Ele não vai se estabelecer para que o certo da impiedade dele não permaneça sob a sorte dos justos. O certo do perverso não permanecerá sob a sorte dos justos. Deus retribui o homem conforme as suas atitudes, conforme os seus pensamentos, conforme o proceder do caminho dele. O homem de caminhos ímpios, que tem atitudes perversas, que aborrece o conhecimento do Senhor, o bruto, ele não permanece muito tempo na terra. Contrapartida, porém, que fala, mas a raiz dos justos não será removida. Não vai ser removida a raiz do justo, das pessoas justas. Porque as obras dele são de justiça. E ele edificou a casa dele na rocha, que é o Senhor Jesus. A casa dele, o coração dele está firmado, o fundamento do coração dele. As obras dele estão todas fundamentadas no Senhor Jesus. Portanto, ele produz frutos de justiça. Não é? Então, ele não será removido. A raiz dele não será removida. Morre o cabeça da casa, o homem justo, o homem de Deus. Mas a sua descendência permanece firme na terra. Mas a raiz dos justos não será removida. Porque ele está na videira, a videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Firme raiz. A casa dele está edificada na rocha. Verdadeiro fundamento. A rocha é o Senhor Jesus. Não será removida. Não se abala e não será removida. Fala aqui no 5, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. Os pensamentos do justo são retos, porque ele pensa conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Ele esconde a palavra do Senhor no coração dele. Ele ama o conhecimento. Ele se deixa exortar, se deixa ser repreendido do meu estado pela sã doutrina, pela palavra do Senhor. Ele ouve os conselhos do Senhor, ele ouve o conselho dos homens sábios do Senhor, da igreja. Ele atenta para toda a palavra do Senhor mandada na igreja do Senhor Jesus. Ele atenta, ele ouve, ele se inclina para ouvir e obedecer os preceitos e mandamentos do Senhor. O coração dele está com a palavra do Senhor. Então os pensamentos dele são justos e retos. Ele esconde a palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Ele pensa em tudo aquilo que é louvável, que é honesto, que é puro, que é verdadeiro. Ele pautou o caminho dele nos caminhos do Senhor, nos caminhos da reta justiça, nos caminhos da sabedoria. Ele não anda com perverso, ele não anda com ímpio, ele não anda com um homem bruto, ele não anda com um homem que aborrece o conhecimento, que despreza a exortação, a instrução, os ensinamentos do Senhor. Então os pensamentos dele são justos e retos. Ele dá bons frutos. Já o ímpio
quando dá um conselho, é enganoso. E há uma cultura que fala, se o conselho fosse bom, ninguém daria. Vindo do ímpio, do perverso, não tem coisa boa, porque o coração dele só imagina coisas perversas, só maquina o mal. Então, como que esse ímpio vai dar um conselho bom para alguém? Vou te dar um conselho. Não tem nada dessa boca, é sã. O coração dele é sujo, é imundo, está cheio de astutos intentos, é enganador, só existe o dolo ali, está sempre querendo praticar atitudes perversas, insanas. Não tem nada de bom. Vai aconselhar o quê? O engano. Qualquer conselho que ele nos der, que ele for te dar, ele está te enganando, vai te levar você para um caminho, vai te enredar no caminho dele. Ele já está com um laço ali no pé dele, ele vai enlaçar você também. Ele é cego, não conhece Jesus, então ele vai te dar um conselho mau. O cego, ele está cego espiritualmente, ele só ouve aquele que o Deus dele manda. Então ele vai te enganar. Se o Deus dele, o dinheiro está pedindo para ele precisa de um parceiro, ele vai te dar um conselho. Olha, vamos entrar comigo nesse plano aqui, vamos fraudar a empresa, ninguém vai descobrir nada. Vem comigo por esse caminho. Conselho do ímpio. A mulher astuta, não é? Que faz aqueles convites assim, não tem problema não, é só uma vez. Vamos ali, vamos naquele barzinho, convida, chega lá, você toma um copo d'água, você não precisa beber. Conselhos do ímpio enganoso. A sedução, o engano, vai te persuadir a seguir o caminho mau. Vai te persuadir a aceitar aquela droga. Hoje é aquele papelzinho, não é? Aquela pedrinha pequena. Amanhã você já está viciado e tributário daquele traficante, devedor dele. E já está no caminho da morte, o caminho das algemas, escravo do pecado, da bebida e da droga, escravo do sexo, porque resolveu aceitar o convite daquela mulher, daquela pessoa com um astuto intento, que te perverteu, te viciou no corpo dela. E uma vez que viciou, só Jesus para libertar. Conselhos do ímpio. Vai ser só uma vez. Essa única vez que eu vou lá conhecer ela. Única vez que eu vou nessa festinha. Única vez. Basta uma única vez, uma única atitude errada, que você cairá no pecado e o Senhor das Trevas te colocará uma algema em um grilhão. E se Deus não tiver misericórdia da sua alma, você estará na eternidade sem o Senhor Deus. Conselhos do ímpio, conselhos de engano. Porque você se deixou levar pelo conselho do ímpio. Conselhos maldosos. Ele quer te levar para o caminho das trevas. Um convite da morte, morte eterna, morte espiritual. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. As palavras dos ímpios, que armam ciladas para o sangue. O sangue, família, ímpio, que é o pior ímpio, é o ímpio doméstico, o ímpio caseiro, o perverso caseiro, o perverso nosso de cada dia, que traz o mal de cada dia. Deus dá o pão de cada dia, mas esse ímpio doméstico caseiro, ele nos dá o mal de cada dia. A violência doméstica, a violência familiar. Armas ciladas ao sangue.
Inimigo doméstico, nosso sangue, nossos irmãos, irmãs, filhos, pai, mãe, armas filadas ao sangue, pais que violentam, abusam sexualmente das filhas, dos seus filhos, ímpio, hediondo, o pior de todos, ímpio doméstico, o inimigo que dorme conosco, comete violência dentro da casa contra os seus sangue, ímpio doméstico, inimigo doméstico, perverso doméstico, né? De perversas imaginações, que abusa do seu próprio filho, da sua filha, abusador, pervertido, pedófilo, quanto mais, mais. Esse perverso, que Deus já cogitou o plano do Senhor, banir ele da presença do Senhor, matar ele, tirar ele da terra, tirar ele dessa casa. A casa dele está edificada, jaz na lona, no lodo, no barro, e será posse definitiva numa sepultura, para que não cometa mais essas atitudes perversas, esses atos hediondos, esses atos ilícitos, criminosos, bis, atentar contra o próprio sangue, homicidas, parricidas, marricidas, feminicidas, e são banidos da presença do Senhor. Eles não têm a vida eterna, porque derramaram sangue. Sangue é vida, é alma. E essa voz, esse sangue que é vida, está clamando, pedindo a justiça do Senhor Deus, do justo juiz. Eles vão prestar conta. O plano do Senhor, que só cogitou banir eles da presença do Senhor Deus, é a própria palavra que vai se cumprir. Eles não têm vida eterna neles. Por isso que eles matam, roubam e destroem. E têm perpetrado esses inimigos domésticos, esses inimigos dia a dia. Cometem toda a violência contra o próprio sangue. Inimigos caseiros, perversos caseiros, violentadores caseiros, domésticos, pai, agressores, irmãos. Como é triste o sangue nos fazer mal. É espada no coração e nas costas, espada contínua, cravada em nossos corações. O sangue tira na vida do próprio sangue. O sangue. Quem é para cuidar, o garante familiar, pai matando, violentando, se viciando, o próprio sangue, as filhas e seus filhos. Deus é vingador dessas atitudes. A vingança do Senhor vem. Ele já cogitou, serão banidos da presença do Senhor Deus. Não alcançarão nenhum favor do Senhor. E existem nossos inimigos ocultos, muitos amigos ocultos que se dizem amigos, mas são inimigos ocultos. Chegados aos finais do ano, das festas, nas empresas, nos serviços, nas repartições públicas, muitos amigos nós temos. Fazemos até festinhas, amigos secretos.
Todavia são inimigos ocultos. Inimigos ocultos no serviço. Querem sempre passar a perna. Ocultam um laço ali. Até através do presente que nos dão na festividade terminal de fim do ano. Amigo secreto. É o meu inimigo oculto que está ali. Cometeu assédio o ano todo. Assédio moral, assédio sexual. Mas aí ele é o amigo secreto. Inimigo oculto. Fazia vários convites para aquela jovem. Vários convites. Inimigo oculto. Ele só ambicionava, cobiçava o corpo. É o inimigo oculto. A empresa, lugar de trabalho, onde passamos a maior parte das nossas horas. Trabalhamos todos os dias com o nosso inimigo oculto. Chefe, os líderes que nos assediam ali daquela forma. Temos que produzir. Temos mais como, nós temos que produzir. Temos que bater todas essas metas. É para ontem. Urgentíssimo, a toque de caixa. Nossos inimigos ocultos. Nossos superiores, chefes imediatos. Mas é festa de Natal. Então é Natal. Vamos fazer um amigo secreto. Nosso inimigo oculto que nos aconselha. Inimigos ímpios, perversos, pervertidos, assediadores, moralmente e sexualmente, que nos enganam, que nos levam para os caminhos da morte. Morte psicológica, morte mental, muitas vezes morte física. Inimigos ocultos, visíveis, porém não podemos denunciá-los, não podemos revelar eles a todos, que nos dão os conselhos dele. Vem por esse caminho, vem conosco. Se cedermos a esses convites, a esse engano, estaremos no mesmo caminho deles. Estaremos indo, trilhando os caminhos de morte. Podemos vigiar, estar atento nessas festas, para que não aceitamos esse conselho e tomamos o cálice da morte, aquela bebida com aquele aspecto vinho brilhando, o simples refrigerante batizado, consagrado a Baal, para que possa o seu corpo estar viciado no sexo e nas drogas. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. O ímpio arma a cilada para o sangue, mas a boca dos retos os livrará. A boca do povo de Deus, a boca das mulheres de Deus, dos homens de Deus que estão clamando, que estão intercedendo no trono da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor Deus, de noite clamando para que o Senhor salve aquela família, abençoe aquela família e livre essa família dos inimigos domésticos, desses homens violentos, de maridos violentos, desses pais violentos. A igreja do Senhor Jesus ora, clama e pede. A boca do povo de Deus, mulheres de Deus orando, suplicando o favor do Senhor, a benevolência do Senhor, para que livre essas crianças, essas mulheres e os filhos desses homens. Homens inimigos domésticos que batem e agridem os pais, as mães, pessoas idosas, fracas, debilitadas, que eles querem um único objetivo, os bens patrimoniais, as aposentadorias, homens inimigos domésticos, expoliadores, chantagistas, violentos, hediondos, que não são dignos de estar habitando de fato nessa terra.
todavia ainda respiram o fôlego de vida dado por Deus. A boca dos retos livrará. A palavra de Deus proferida na igreja pela boca do seu servo, do anjo da igreja. Essa palavra que vai se cumprir para libertar essa família. Minha é a vingança. O agravo virá. Deus é justo. Cogita um plano para que o banido não fique mais na minha presença. Mas o perverso, este com essa atitude perversa, ele não prevalecerá nessa impiedade. Ele não prevalecerá. Ele não se estabelecerá nessa família pela sua impiedade. Ele não ficará mais nessa casa. Ele vai ser removido dessa casa. Ele será removido. Mas a boca dos retos os livrará. A palavra de Deus dada pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, pelas orações da igreja, pelas súplicas, pelas intercessões dos mansos, dos justos, dos restos que têm a atitude justa de clamar, de suplicar o favor do Senhor, que essa família seja liberta e que tenha vida, que seja salva de tanta violência, de tanta humilhação, de tanto constrangimento. O Senhor Deus a libertará. Cogito este plano, que o banido, que ele seja banido da minha presença. Será banido da presença do Senhor Deus. Todo perverso, todo homem violento e o inimigo doméstico que maquina o mal, que arma a cilada ao seu sangue. Mas a boca dos retos os livrará. Eles serão libertos pela palavra do Senhor Deus. Pela palavra de Deus, que diz: o homem não se estabelecerá pela impiedade. O certo da impiedade não permanecerá sob a sorte do justo. A sorte do justo é o favor do Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor. O justo será alcançado por essa graça, pela misericórdia e pela proteção de Deus. Deus dará livramento para esta família. E no versículo 7 ele diz: transformados serão os ímpios e não serão mais. Glórias a Deus. O Senhor decretou essa pena de banimento. Ele será banido da presença do Senhor. Logo, eles não existirão mais. O ímpio e o perverso deixará de existir. Não vai mais violentar, não vai mais oprimir, matar, roubar e destruir a vida de seus próprios sangue e dos que estão em sua volta. Oprimir, chantagear, ameaçar, assediar moralmente, sexualmente. É Deus falando. Transtornados serão os ímpios e não serão mais. Não serão mais. Não serão mais. Não existirão. Suas atitudes mundanas, perversas, deixarão de amedrontar, causar terror sobre a sua família e sobre aqueles que eles tinham poder. Transtornados serão os ímpios. Ficar transtornado. A morte vem de repente. E não serão mais. Glórias a Deus. Ele comeu a violência, ele aspirou a violência
propagou ela, fartou todos de violência, ele ceifou ela, ceifou. Ele amou mais a violência do que o bom proceder. Não tinha uma atitude boa. Foi louco, era bruto. Em todas as suas atitudes, procedimentos, era maligno, iracundo. Bebia o cálice da violência, o cálice de sangue. Por consequência, comeu desse fruto. O vinho, o cálice da morte. Homem violento, de astutos intentos, cuja sua atitude 24 horas é propagar a violência, o terror e as ameaças. Homem de perversas imaginações. Ele será condenado a esta pena de banimento da presença do Senhor. Mas a casa dos justos permanecerá. A casa dos justos vai permanecer em paz. Pela boca dos retos, eles foram libertos. Quando eles oraram, pediram ao Senhor para libertar essa família. O Senhor libertou, ouviu o clamor e a oração proferido da boca dos restos dos justos, das pessoas justas, que amam o conhecimento, que amam a justiça, que têm prazer na justiça, na paz, na união e no amor, no bem da vida. Que a graça do Senhor está sobre essas vidas. A unção do Senhor está sobre a vida daqueles que intercedem, sobre a boca dos retos. E o Senhor ouviu, enviou a sua palavra e libertou essa família. Porque o Senhor liberta todo o cativo e oprimido. E vários cativeiros, existem cativeiros domésticos. As intercessões do povo de Deus, homens e mulheres de Deus que clamam dia e noite para que o Senhor liberte esses cativos. Mas a boca dos retos os livrará. Glórias a Deus. E os ímpios foram transtornados em resposta a essa oração da boca dos retos. E deixaram de existir para a honra e glória do Senhor Deus e para que haja paz naquela casa, naquela família, naquele serviço, naquela empresa. Mas a casa do justo permanecerá, permaneceu. A casa edificada na rocha, permaneceram vivos, porque Deus tem prazer nessa casa, nessa família. Tirou o valente, o opressor, o violento, o agressor, o perverso. Tirou, ceifou-lhe a sua vida. Já não existe mais. Lá onde está, não tem como ele arquitetar perversas imaginações, porque já não tem mais cérebro. Era o crânio cabeludo que oprimia. Era um crânio cabeludo opressor. Deus ceifou, tirou, cortou o mal pela raiz. Mas a casa do justo permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Olha, o versículo 8. Segundo o seu entendimento, será louvado cada qual, cada um. Nós vamos ser louvados pelo entendimento que nós temos. Não é? Ainda que hoje exista essa sociedade de inversão de valores, que se louva o homem por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pensa, em sabedoria, pelo entendimento que ele tem daquela coisa. Há um cientista político, ele é um doutor muito renomado, é um coach, assim, faz muita palestra. Então, ele é perito naquilo. E tem muitas pessoas sendo louvadas aí, muitos influencers, nesse entendimento. Ele é coach do engano. Ele vende lá o peixe, as pessoas compram esse peixe dele. Peixe que está em estado de putrefação, cheira mal, contamina.
Mas ele é louvado segundo o entendimento dele. Ele é perito nisso. Perito. Sou professor, você vai passar no concurso, vai passar na OAB, pronto, é o coaching do momento. Ele é louvado segundo esse entendimento. Está propagando só notícias enganosas, mas ele é louvado, ele tem muito louvor. Muito louvor. A mídia dá muitos seguidores, não é? Muitas curtidas, segundo o entendimento que ele tem, errôneo daquele determinado assunto. Depois é que vai ver se ele tinha certificado, se ele era apto, mas ele prometeu deixar o rosto, o corpo da mulher, assim, tudo certinho. E não era nem formado. Estava exercendo aquela ciência, aquela profissão de uma maneira ilegal. Ele não tinha um certificado, ele comprou na internet. Ele fez o curso na internet. Tudo online, informação online dele, o certificado também veio de forma online, tudo de graça. Hoje em dia temos mercado aberto, é Mercado Livre. Eu compro no Mercado Livre kits, aplico lá, monto meu consultório pelo Mercado Livre, vende tudo online. Minha cultura também veio online. É um livre mercado do engano. Se compra tudo assim, se adquire tudo assim, e essa formação também profissional é assim. Depois vem para responder, né? Se estava apto ou não, e responde, não é? Então ele é louvado por isso, é o coach. Nossa, quantos seguidores. Depois que é descoberto, que não é nada oculto que não venha a ser revelado e nem coberto que não venha a ser descoberto, aí caiu na mídia, na grande mídia, ponto. Eu não seguia ele não seguia, tá preso lá, CBU, só pagar tudo aqui, que eu seguia ele, que eu comprava as coisas dele, que eu ia no consultório dele. Bom, vamos apagar aqui, né? Segundo o seu entendimento, será louvado cada um. Mas quando vê alguém que fala a verdade, que aponta o erro, tá na lei, tá ali, olha, não é que estava mesmo? Nós que não queríamos atentar, estava na lei, estava ali. Eu não vou tentar. Aí vem, né? A pessoa que todo mundo fez o trabalho, investigou, foi lá na rua buscar aquele criminoso, o sujeito do crime. Ele é o sujeito do crime, né? Que imagina, é o homem que tem, o homem de perversas imaginações. Esses homens também têm muitos seguidores. Ele é muito louvado pelo entendimento dele, não é? Aí depois ele comete o crime, já tinha cometido vários crimes, mas ninguém ousou investigar. Quando esse homem foi descoberto, cometeu um crime grande, saiu na mídia nacional e internacional, aí vem aquele, eu mandei prender, ele está preso, eu dei ordem, eu fiz, que comigo eu faço e aconteça. Esse homem é louvado segundo o entendimento dele, segundo a insensatez dele, sábio aos seus próprios olhos. Só se torna sábio quando aquele crime repercutiu e a mídia está mostrando o tempo todo. Aí ele vai fazer algo para receber o louvor, a honra e glória daquele que ele só assinou aquele caderno, nem mesmo foi na rua buscar, pegar. E tem vários seguidores. Esses homens têm muitos seguidores. Tomamos tudo que ele toma. Temos nosso corpo físico igual a ele. Somos iguais. Fazemos uso da mesma bomba. Somos iguais. Eu tenho a arma igual a dele. Ele é louvado segundo o entendimento dele. E leva milhares de pessoas a seguir esse entendimento. Só que somente ele tem um louvor. Seus seguidores não têm nenhum louvor. Cego, perverso, injusto. Quem seguir ele vai cair na mesma cova dele.
cego guiando o outro, não cai no abismo. Ele já está lá, ele só vai puxando, porque você seguiu o conselho dele, desse homem ímpio, desse homem perverso. Você está cometendo as mesmas obras dele, as mesmas atitudes dele, obras de engano, as mesmas atitudes enganosas, dolosas. Está fraudando, está cometendo os mesmos ilícitos. Eu estou seguindo ele. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual. Reflita. Mas o perverso de coração estará em desprezo. O perverso de coração, de imaginações perversas, estará em desprezo. A palavra fala que ele estará em desprezo. Estará em desprezo. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Estará em desprezo. Homens de perversas imaginações. Homens ímpios que enganam, que vão enganando a si mesmos, andando de mal a pior, malfeitores, inimigos domésticos, violentadores, estupradores, os crassistas do Código Penal, né? Homicidas, feminicidas, parricidas, marricidas, homens que agridem pais e mães, idosos. Esses homens, por vezes, não são desprezados na nossa sociedade. Eles são adorados. Eles estão nos pedestais deles. Eles são postos ídolos. São idolatrados. São artistas. São políticos. Eles têm caneta. Estão sentados em alguns tronos aí. E para vergonha... alguns estão em cargos do judiciário. Insensatez de quem aborrece o conhecimento. Pessoas que não vão alcançar o favor do Senhor. Esses homens jamais poderiam ser louvados. Eles têm que cair em descrédito. Eles são imorais, são réprobos, têm que ser desprezados. Todas as atitudes deles, as obras deles são hediondas, portanto eles são vis. A mente de alguns são frívolas, discriminam mulheres, crianças, pessoas deficientes, idosas, são roubadores, são corruptos, são extorsionários, pertencem a grandes organizações, têm que cair em descrédito, têm que ser desprezados. Eles são réprobos, imorais, indignos. E se Deus não tiver misericórdia de algum, se Deus decretar a sentença dele, a pena, a condenação deles, esses crassistas são banidos da presença do Senhor. Não tem salvação, não vão alcançar o favor do Senhor, a benevolência do Senhor, em tempo algum. A própria palavra de Deus os julga. Julgam eles. O homem não se estabelecerá pela impiedade. Transtornados serão os ímpios, e não serão mais. O homicida não tem a vida eterna. Se ele não tem a vida eterna, por que ele é louvado, inocentado, absolvido e goza de favores e benevolência de uma justiça? Insano, insano. Só quem não despreza essa classe de pessoas, esse tipo de gente que tem dignidade, eles têm dignidade como pessoa humana. A lei assim os faculta isso. Mas estão sob uma pena
estão sob a pena, uma futura condenação. Eles já têm uma sentença transitada e julgada no céu pelo Senhor dos Exércitos, o justo juiz, que abomina essas atitudes e esse coração abominável perante o Senhor Deus, Deus Santo, justo juiz. O perverso do coração estará em desprezo, é a palavra de Deus. Deus o coloca em desprezo. Se a sociedade louva Deus, que não tem culpado por inocente, ele coloca este ser humano, cuja vida e as mãos dele estão na mão de Deus, Deus coloca ele em desprezo, coloca ele no lugar certo. E o 10 fala: o justo olha pela vida de seus animais, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. As atitudes do justo e do homem cruel, do ímpio, do homem de perversas imaginações. O justo atenta pela vida de seus animais, nossos pets, cachorrinhos, gatos, os animais que Deus os criou. Devemos cuidar. O justo olha pela vida dos seus animais. O justo, as pessoas justas, são misericordiosas com os animais. Devemos tratar bem os animais. Mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Se eles são cruéis com os seres humanos, com o seu próprio sangue, eles cuidariam bem dos animais? Alguns que têm mais prazer em cuidar dos animais do que da própria família. Tem uns que tem o homem dentro do livre-arbítrio dele, ele é livre para fazer o que ele bem entende, o que bem no pensamento dele. Porém, suas atitudes, seu proceder, o seu agir, a sua conduta, ele vai responder perante Deus e Deus vai retribuir conforme o teu proceder, conforme o proceder dele, conforme as atitudes dele. Se ele aborrece a correção e ele é cruel com os animais e com os seus familiares, com os que estão à sua volta, ele vai responder. Deus usou de misericórdia para com os animais. Quando ele fez a arca, ele salvou os animais de cada espécie. O justo olha pela vida dos seus animais. O justo, obras de um justo, pessoa justa, a tentar ser cuidadoso com os seus animais. O cuidado, vedado, mostrado. Versículo 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio quer a rede dos maus. Ele quer pegar peixe por essa rede, não é? Ele quer essa rede. O homem de perversas imaginações, não é? Ele se associa de forma criminal. As associações criminosas. Criminoso, sujeito do crime, associação dos sujeitos do crime. É muito comum hoje na nossa sociedade, Terra Brasil. Associação registrada. Sujeitos do crime estão registradas aí. Tem até estatuto, é para eles. Tem estatuto. Os fóruns têm tapete vermelho nessas varas. Estatuto do criminoso, do sujeito do crime. Não é em duplo pró-societário, em duplo sociedade, em favor da sociedade, em favor do ímpio, aquele que usa a rede dos maus, dos malfeitores. Ele vai pegando essa rede e vai laçando o justo, vai lá pegando mais, rouba, assalta, não é? A rede dos maus, latrocínio,
sequestro, rede do mal. Tem umas redes do mal social, as redes do mal. Cercada, sites de pedofilia, site dos pedófilos, aí, números, a rede deles, rede oculta. Os crimes digitais ameaçam, cometem todos os tipos de atitudes, assim, ilícitas, extorsões, crimes ilícitos, crimes. Eles têm essa arma, as redes sociais, as internet, e ali, nessa rede do mal, elencados ali, coleciona ali as fotos de crianças inocentes, não é? Meninas, meninos, rede do mal. Nessa rede dos ímpios, que os ímpios desejam tanto, o homem que, de perversas imaginações, propaga tudo ali, discurso de ódio, racismo, pratica tudo ali, etiqueta social, e vai ali, não é? Comete tudo ali, propaga. Por essas redes aí, propagam ideologias, filosofias, não é? Xenofobia e rede do mal mesmo, que se vê nessa rede desses ímpios, de perversas imaginações, partidos aí, por vezes, já querendo trazer o nazismo de volta. Rede do mal, propagando essa ideologia nazista, ideologia racista, ódio, discriminação, xenofobia. Tem que matar o ser humano, porque o ser humano é diferente dele. A insensatez, o bruto, o nécio, o estúpido, acha que por ele ter uma cor mais clara, um tom de pele mais clara, ele tem que matar aquele que veio com uma pele mais escura. Matar a criatura, o ser que Deus criou, que Deus fala na sua palavra, a raça humana. Para Deus não existe cor negra, preta, amarela, branco. É a raça humana. Todos nós estaremos perante Deus, prestando conta de nossas atitudes, das nossas obras que fizemos para o nosso corpo. O que nós cogitamos, o que nós pensamos. Quer seja bom, quer seja ruim, prestaremos conta de todas as nossas obras, todas as nossas atitudes, nosso proceder aqui na terra, tudo que fizemos durante o tempo de vida determinado por Ele aqui, prestaremos conta. E fala, não é, no capítulo, que o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O laço do ímpio, o que ele falou, a boca dele falou, ele cairá. Porque a palavra do Senhor fala que pela boca dele ele vai ser condenado. Nós vamos responder por toda a palavra ociosa da nossa boca. Toda a palavra ociosa. E quem profere o discurso de ódio constante nas redes dos mal, em todas as mídias, esse então está bem lançado. Vai responder toda a palavra ociosa, frívola, falam muitas mesmices, muitos discursos violentos, né? De morte, não só de ódio, de morte. Vão responder por tanto ódio propagado, disseminado aí, por tanta separação, né? Por tanto fundamentalismo que a boca deles é propaga. O laço do ímpio está na transgressão dos seus lábios, ele cairá nisso. Mas o justo sairá da sua angústia. Deus tira o justo, a pessoa que comete atitudes justas, que produz obras justas, isso tira da angústia.
A pessoa que tem a boca reta, o Senhor tira ela da angústia e coloca o ímpio no lugar. Tirou o justo, aquele que pratica obras boas, que tem atitude e conduta justas, aquele que ama a correção e o conhecimento do Senhor Deus, que tem a sua boca reta, que intercede, que ora, que clama por Ele dia e noite, que intercede por todas essas causas dos oprimidos do Senhor. Para aqueles que estão em angústia, o Senhor tira ele quando estiver em angústia e coloca o ímpio no lugar dele. Voltando, o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Na transgressão dos seus lábios. E o Senhor fala em Mateus, no capítulo 12, versículo 37. Porque por tua palavra será justificado, e por tua palavra será condenado. Tua palavra. Se você disser, você vai ser justificado ou condenado. E a boca fala que o coração está cheio. E que nós semearmos, nós vamos colher. Semearmos palavras de ameaça, de ódio, de discriminação, vamos colher isso. E falarmos palavras de retidão, de justiça, de paz e verdade, vamos colher, seremos justificados. Seremos condenados por aquilo que a nossa boca profere. O Senhor não se deixa escarnecer. O homem vai responder por toda a palavra ociosa que ele profere. Não é? Quer ver uma pessoa que discrimina, nasceu aqui no solo terra Brasil, ele vai sentir esse ódio, essa discriminação quando ele estiver fora do nosso país. Aí ele vai dar valor. Ele pode estar lá com todo o ouro dele, a prata dele, com toda a sabedoria dele, sabedoria desse mundo. Mas ele não se deixou levar pela correção, pelos conselhos e resolveu ir para aquele país, nesse propósito de enriquecer mais naquele país. Lá, determinados países, sabendo o tratamento dado a brasileiros, como os brasileiros são recebidos lá, como são tratados. É uma discriminação latente, patenteada. Cada um se farta pelo fruto da sua boca, e que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Vamos receber tudo aquilo que nós estamos semeando, plantando. Vamos receber de quem? De quem dá a cada um, ele recompensa a cada um conforme a obra de nossas mãos, conforme o nosso proceder. Vamos receber do Senhor Deus. Eu quero me fartar pelo fruto da minha boca. Qual o fruto das nossas bocas hoje? Com frutos de paz, mensagem de paz. A nossa boca só profere coisas retas, oração, clamor, intercessão, louvor ao Senhor Deus. Então vamos receber, não é? Vamos receber desses frutos. As nossas atitudes, as nossas obras são boas perante o Senhor Deus, porque eles são do nosso coração, esquadrinham os nossos pensamentos. Então vamos receber do Senhor Deus. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então nossa boca não pode ter nada torpe. Nosso coração não pode ter imaginações perversas, porque se tiver, nossa boca vai produzir isso. Não é? A nossa boca tem que ter só palavras retas. Não é? Temos a palavra de Deus no nosso coração, então nossas palavras vão ser doces, amenas, palavras. Quando vier da nossa boca a palavra de exortações, é para instrução e ensinamento. Não é? É para instruir o homem no conhecimento do Senhor, para que ele observe os mandamentos, os preceitos do Senhor e os cumpra. Porque a palavra do Senhor exorta, o Senhor corrige, e ele castiga todo aquele que ele ama. O homem justo, de atitudes justas, que obra de formas justas, que as suas obras são dignas perante o Senhor, que produz frutos bons perante o Senhor Deus, obras aceitáveis, que têm bom cheiro. Os
que a mão dos homens fizer, isso ele receberá. Vamos receber tudo aquilo que nós fizemos, todas as nossas atitudes, todas as nossas condutas, todas as nossas obras têm uma recompensa aqui na terra e na vida eterna. Sábio e prudente